Olá! Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo numa conexão que é super poderosa e muitas vezes quase invisível, a ligação entre as nossas experiências de infância e a vida que a gente leva como adultos. Vamos pensar nessa análise como se a gente estivesse resolvendo um mistério. Um mistério pessoal, sabe? Sobre por que agimos de certa forma ou sentimos o que sentimos. E a primeira pista está numa pergunta que, com certeza, todo mundo já se fez alguma vez. Essa é a pergunta de ouro, não é? Aquele sentimento de que uma reação parece meio desproporcional, ou um padrão que fica se repetindo sem que se entenda o motivo. É uma sensação que todo mundo conhece. E a resposta para isso começa a se desenhar lá na nossa própria base. Ok, vamos lá. A ferramenta principal que a gente usa para navegar pelo mundo, a nossa personalidade, não aparece do nada, né? As raízes dela estão bem fincadas lá nos nossos anos mais vulneráveis. E o mais interessante aqui é que a personalidade não é só um monte de traços, tipo, sou extrovertido ou sou tímido. Não, é um sistema ativo. É tipo o nosso kit de ferramentas para lidar com a vida, e esse kit foi montado lá atrás, na infância. E aqui a gente vê o ponto crucial. A criança está num estado de vulnerabilidade gigante, absorvendo tudo do mundo, e o impacto do olhar dos outros. Já o adulto, bom, ele já opera com essa personalidade formada. É exatamente por isso que as experiências da infância têm um peso tão, mas tão determinante. Certo. Mas como é que essa base se manifesta hoje em dia? Como essas experiências antigas deixam marcas na vida adulta? O material que a gente está analisando nos dá um mapa bem claro, com 3 caminhos principais. E aqui estão eles, os 3 ecos mais comuns do passado no presente. Desde sintomas e dificuldades que parecem não ter explicação, passando por crises de ansiedade até aquela dificuldade crônica de se posicionar no mundo. Vamos olhar cada um com calma? O ponto central aqui é que o tempo, por si só, não cura tudo. Sabe, aqueles momentos difíceis que não foram bem compreendidos, que não foram elaborados, eles ficam guardados. E aí, ressurgem. Podem aparecer como uma dificuldade em certas situações, uma irritação que a gente não sabe de onde vem, ou um bloqueio que parece não ter nada a ver com o presente. E aqui a coisa fica ainda mais profunda. Quando uma pessoa se depara com algo que ela percebe como perigoso hoje, ela usa aquela personalidade construída na infância para se defender. Então, se as primeiras relações foram cheias de instabilidade, a percepção de perigo no presente pode ser acionada com muito mais facilidade. E o que isso gera? Ansiedade. Essa citação resume perfeitamente o terceiro ponto. A maneira como alguém se posiciona hoje, com confiança, com medo, às vezes até com agressividade, é um reflexo direto da sua história. Quando a gente se sente vulnerável no presente, é como se uma porta se abrisse para essas feridas antigas, quase como se elas estivessem pedindo para finalmente serem compreendidas. Mas tem mais uma camada nesse mistério todo. Se essas conexões são tão fortes, por que a gente simplesmente não consegue enxergar? A resposta está em onde elas se escondem. A resposta é essa. Na maior parte do tempo, a gente não tem a menor consciência dessa ligação. É como se a mente se protegesse, sabe? Mantendo esses conteúdos do passado que são meio intoleráveis fora do alcance, bem lá no fundo. Então, como é que se acessa o que está no inconsciente? A chave, segundo a fonte, está na fala. É isso mesmo. É no discurso, no jeito que a pessoa conta a própria história, que as pistas aparecem. Sabe, aquelas pequenas contradições, aquilo que não é dito, os esquecimentos convenientes, tudo isso vai criando umas frestas que mostram a conexão entre a infância e as dificuldades de hoje. E com isso, a gente chega ao ponto de juntar todas as peças. Entender essa dinâmica não é um exercício para ficar remoendo o passado, não. Pelo contrário, é uma ferramenta muito poderosa para o presente. E aqui está o desfecho do nosso mistério. A chave é reconhecer essa herança psíquica. Ao entender como e por que certos padrões se formaram, a pessoa ganha a chance de responder ao presente de uma forma mais livre, mais consciente, em vez de só ficar reagindo aos ecos do passado. E a gente termina com essa reflexão. Entender esses mecanismos nos dá uma lente nova, não só para a gente se observar, mas também para olhar as dinâmicas ao nosso redor. Afinal, que ecos moldam as histórias que a gente vive e conta? A resposta, como vimos, muitas vezes está escondida bem na nossa frente.